Chocolate com pimenta tá longe de acabar, mas essa semana promete grandes revelações. E Graça tanto fez que conseguiu impedir a fuga de Celina e Guilherme, já que Celina está decidida a ceder o amado para a própria irmã. Afinal, ela inventou uma gravidez. Guilherme tá todo ansioso esperando Celina, só que ela chega de um jeito bem estranho. Enquanto isso, a cobra sonsa tá desesperada atrás da irmã, já que não acha na casa, e o pai diz que também não sabe onde está a Celina. É aí que ela percebe que todo o plano foi por água abaixo e ela perdeu. Reginaldo até quer saber do que a filha tá falando, só que Graça não conta nada. E já Guilherme continua ansioso, afinal, ele vai conseguir finalmente ficar com Celina. É aí que ela revela que já sabe de tudo entre ele e Graça. Guilherme logo fica espantado, dizendo que não sabe o que aconteceu. Tudo isso ocorreu no dia do noivado dela. Só que Celina sabe, já que Graça fez o favor de inventar várias coisas, que ele que pegou ela à força. Mesmo Guilherme dizendo que não sabe o que aconteceu, que ele queria mesmo é ter Celina em seus braços, Celina consegue perceber que por isso que ele não queria que ela revelasse para Graça que ia fugir com ele. Guilherme garante que ia contar, mas não agora, porque realmente ficou com medo da Graça contar tudo. Ele até reconhece que errou, mas ele quer ficar mesmo com Celina. E espera que a Graça encontre uma pessoa e seja muito feliz. O problema é que ele não contava com outra mentira da Graça, que ela está grávida. Sendo assim, Celina exige que ele se case com a própria irmã. Miguel, que está à espera do casal para ajudar na fuga, viu que o casal não apareceu e vai correndo até a casa de Ana Francisca, conta tudo. Aninha fica muito preocupada e começa a se lembrar da premonição que a avó teve. E vai correndo direto para a casa da Celina. Enquanto isso, Celina chega em casa e Reginaldo está muito preocupado com a filha e Graça pede por tudo que é mais sagrado para o pai não brigar com ela. Celina também está sem condições de brigar com o pai e vai direto para o quarto. E não é que ela vai se lamentar nos braços da Graça, que quer saber tudo o que aconteceu? Olha que ter uma irmã como a Graça é difícil, viu? É melhor nem ter. Celina revela que fez a coisa certa e pediu para Guilherme se casar com ela. Graça faz a sonsa, não querendo que a irmã se sacrifique tanto assim por ela. Ainda tem coragem de dizer que Celina é muito generosa. Celina só fez o que achou justo. Ela tem que se casar com Guilherme. Não é dele que você gosta? Graça tenta explicar para a irmã que não se trata só de sentimento e sim ela tá pensando no filho que vai nascer. É exatamente isso que Celina também pensou na hora, na criança. Por isso, ela deve se casar com Guilherme para dar uma família pro filho. Graça tem coragem de perguntar se Celina tá chateada com ela. Celina até confessa que tá muito chateada com a irmã, mas tá mais ainda com Guilherme. E ela espera de coração que a irmã seja muito feliz. E não é que ela comemora pelas costas de Celina, o que ela não sabe é que ela vai ser desmascarada em breve. Enquanto Guilherme chega completamente abatido e não para de chorar. Afinal, ele perdeu Celina para sempre. Aninha chega na casa do Reginaldo, ela pede desculpas pelo horário, mas ela quer muito conversar com Celina. Reginaldo quer saber o que está acontecendo e Aninha garante que ele vai saber de tudo mais tarde. Nisso, ela pede para Miguel ficar na sala até que ela possa conversar com a Celina. Reginaldo acha que Miguel é o novo namorado de Aninha e Aninha garante que não, é apenas um amigo. Só está acompanhando para ela não sair sozinha, já que está muito tarde e uma moça não deve sair desacompanhada. Mesmo assim, não foi o suficiente para Reginaldo. Ele não gosta do comportamento da Ana Francisca de estar um dia com um rapaz, outro dia com outro. Não seria um bom exemplo para suas filhas. E isso é porque ele não sabe o que Graça anda aprontando por aí. Sendo assim, ele prefere que ela não converse com Celina, mas Aninha é bem afrontosa. Ela sabe que tá na casa dele, mas faz questão de conversar com a sua amiga. E assim que ela chega no quarto, vê Celina chorando nos braços de Graça, quer saber o que aconteceu. Afinal, Miguel ficou esperando os dois para fugirem. É aí que Celina revela que Graça está grávida do Guilherme e ela não podia fugir com a irmã grávida. Aninha logo matou a charada dizendo que Graça é uma boa bisca, só que Celina acredita na irmã. Ela acha que o errado dessa história toda é o Guilherme. A Graça não tem culpa de nada, já que ela foi pega à força. Aninha quer saber e o Guilherme. E Celina revela que exigiu que ele se casasse com a Graça para ela não ter esse filho sozinha. Por algum momento, Ana Francisca quase deixa escapar que sabe muito bem o que é ter um filho sozinha. Ela acaba dando razão para a amiga, dizendo que ela agiu certo, já que a sociedade é muito cruel para a mulher que tem filho sozinha.
No dia seguinte, Danilo vai conversar com Guilherme e quer saber o porquê que ele não fugiu. É aí que ele conta que Graça está grávida dele e Celina exigiu que ele se casasse com a irmã. Danilo concorda com a Celina, já que um filho não pode crescer sem um pai, e Guilherme pergunta se ele realmente acredita no que fala. Danilo quer saber o porquê. Sem entrar em maiores detalhes, por algum momento passou algumas coisas pela cabeça do Guilherme e ele acha que o amigo tá sendo cego. E Danilo acha que ele tem que realmente se casar com a Graça. O problema é que Guilherme sabe que ele vai ser infeliz pro resto da vida, mas sabe também que não tem outro jeito. Guilherme, todo preparado para ir até a casa de Celina pedir a irmã de Graça em casamento, só que ele não sabe como é que vai aguentar fazendo isso, tendo que olhar para Celina. É aí que Danilo tem a ideia de fazer isso no lugar do amigo. Mesmo contra a vontade do Guilherme, Danilo insiste tanto que ele acaba aceitando. E no encontro das falsas, Graça está toda radiante, já que Celina exigiu que Guilherme se casasse com ela. Finalmente o plano deu certo. Ela ainda dá todos os créditos para Jezebel e Olga se arrependeu de não ter ficado amiga dela mais cedo, que essa altura do campeonato já estava casada com Danilo. O único problema da Graça é que ela tá com medo quando o Guilherme descobrir que ela não está grávida de verdade. Só que até lá, ela vai estar casada com a aliança no dedo, aí já é tarde demais. Olga, não contente, ainda diz que a amiga precisa ir ao médico para ver como é que ela fica grávida o mais rápido possível. E a Graça é muito pior do que parece, já que ela comemora que vai desfrutar de todo o dinheiro do conde, já que Celina vai ter que se casar com ele, e ela fica casada com Guilherme. O prefeito não aguenta mais Jezebel gastando tudo e colocando na conta da prefeitura. Imagina quando casar. Só que a única preocupação de Jezebel é o que ela vai fazer para separar Danilo e Olga. Nisso, ela acaba vendo Ana Francisca indo direto para a igreja e tem uma ideia. O que ela não conta é que Ana Francisca já tinha marcado um encontro com Sebastião. Enquanto isso, Sebastião pede perdão para Ana Francisca. Ela diz que não vai perdoar, afinal ele colocou a vida do filho dela em risco. Mesmo assim, ele continua pedindo perdão. O problema é que Sebastião não quer apenas um perdão. Ele quer que tudo fique como era antes. Danilo chega na casa de Reginaldo querendo conversar com ele e as meninas que estavam no quarto escutam vozes e vão até a sala. Celina ainda diz para Danilo que ela sabe muito bem qual é o assunto e ela pode dizer na frente de todos, afinal Olga é a melhor amiga da Graça. Só que Reginaldo quer saber o que tanto Danilo tem para conversar com ele. É aí que Danilo diz que foi em nome do Guilherme. Só que Reginaldo tá cansado de dizer que Guilherme não tem permissão para namorar com a Celina mesmo depois que ela rompeu o noivado com o Conde. É aí que ele tá enganado, já que Danilo foi até lá para falar da sua outra filha, da Graça, e acaba revelando que ela está grávida. Reginaldo fica furioso, dizendo que isso não pode acontecer. Enquanto isso, Sebastião continua falando de amor com Ana Francisca e ela questiona como é que ele pode falar de amor, sendo que ele saiu daquela igreja algemado justamente no casamento dos dois. Sebastião queria voltar no passado, só que o passado não dá para voltar, e ficaram muitas marcas e cicatrizes. Mesmo assim, ele tá fazendo de tudo para provar para Ana Francisca que mudou, é um homem arrependido. E com essa mesma cara de arrependido, ele já mentiu muito para Ana Francisca. Só que eu não entendo o Sebastião, ele vai até a igreja pedir para ela perdoar porque ele quer voltar o relacionamento, mas ao mesmo tempo ameaça Ana Francisca. E ainda pede para ela não desperdiçar um amor porque ele pode se transformar em ódio. Quem também tá sofrendo é seu Margarido, ele não consegue fazer um bolo bom. Rosalie acaba mandando ele embora para casa e desconta o dia do rapaz. Já em casa, Timóteo faz questão de contar pra avó que o tio Margarido tá completamente apaixonado por Dona Mocinha, que não decide se vai ou se fica, só que Carmen vai resolver tudo isso. Graça bem sonsa tem coragem de dizer que não sabe como isso foi acontecer e Reginaldo continua transtornado, afinal ela não podia ficar grávida. É aí que ele se lembra que tudo aconteceu naquela noite que ela não ficou em casa e a Olga a cobertou. Olga tenta se explicar dizendo que ela fez tudo isso para não magoar ele. Danilo tenta defender Olga, só que ela não precisa de defesa e acaba dizendo pro Reginaldo que agora já é tarde porque a Graça está grávida. Reginaldo, sem pensar duas vezes, vai direto ao hotel conversar com Guilherme.
Danilo tenta ir atrás do Reginaldo, mas é inútil já que ele está decidido a conversar com o Guilherme porque essa situação já passou de todos os limites. E essa conversa só diz respeito a ele e o Guilherme. Jezebel encontra Danilo e faz questão que ele vá até a igreja para conversar com o padre. Os últimos reajustes do casamento dela com o prefeito. Danilo se nega aí, afinal ele não tem nada a ver com isso, mesmo assim Jezebel insiste que ele vá. Ela comemora já que acha que Ana Francisca está só na igreja e o seu plano tá dando certo. Ela vai casar com o prefeito e vai conseguir voltar para a fábrica. Sebastião garante para Ana Francisca que não é uma ameaça. Ele sabe que nos últimos tempos não andou pelo caminho certo, mas está se esforçando para andar no caminho correto. Aninha diz que não pode ser responsável por ajudar ele, e mesmo assim ele insiste para Aninha perdoá-lo. O que eles não contavam é que Danilo fosse entrar bem na hora. Margot teme o que pode acontecer na conversa de Guilherme e Reginaldo. Guilherme acaba assumindo que vai se casar com a Graça, mas o problema não é só isso. Se fosse tão fácil. Guilherme, você nunca pensou? Porque eu sempre pedi o seu namoro com a Celina? Não foi só porque você era pobre. É muito pior. Você é Celina. Diga, seu Reginaldo, por favor. Vocês são irmãos.